Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 34, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Senhor Deus, no nome de Jesus, quero te agradecer pela sua boa e bendita palavra. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque temos a oportunidade de ouvir a sua voz. Temos a oportunidade, Deus, de ler a tua palavra e discernir o que o Senhor quer falar conosco, Pai. E aqui eu venho te pedir, Deus, toca nos nossos corações, Pai. Que nenhum de nós estejamos aqui, Senhor, com o coração endurecido ao tal ponto de não poder ouvir, compreender ou aceitar a sua palavra, Pai. Espírito Santo, faça aquilo, por favor, que tu fizeste com tantos homens, que ao longo da caminhada da vida, o Senhor se revelou a eles e deu a eles uma grande experiência, de tal forma que era impossível, Senhor, eles não reconhecerem o Senhor, Pai. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos, Pai. Toca-nos, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. A Bíblia, ela não nasce a partir de reuniões que homens resolveram fazer, organizando-se e, de certa forma, prevendo a construção de um texto tão sagrado como este. A Bíblia, ela é o fruto de experiências, a soma de experiências, ela é o fruto de revelações e convicções de homens e mulheres que experimentaram algo tão impactante e diferente em suas vidas, que passaram a ter uma relação com Deus, com o divino. A Bíblia Sagrada é o registro da obra salvífica de Deus. A Bíblia Sagrada expressa a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Entendendo e abordando inicialmente isto, nós podemos perceber que a forma com que
Bíblia é construída, ela simplesmente descreve um Deus que se apresenta e se apresentou, que se revela e se revelou no decorrer da história da humanidade. Podemos afirmar aqui nessa noite, inicialmente, que a Bíblia, ela é a revelação de Deus, que acontece no curso da vida. Em meio aos dilemas e às circunstâncias da vida, a Bíblia é a revelação de Deus que ocorre ao longo da caminhada de tanta e tanta gente. E isso é interessante. É interessante porque é justamente na caminhada da vida que nós compreendemos quem é que está do nosso lado. É na caminhada da vida que nós temos experiências que dão sentido, experiências que nos fazem entender a vida como um todo. É no caminho da vida que somos desafiados de tantas e tantas maneiras. Pois bem, Jesus e seus discípulos estavam caminhando. Eles estavam saindo de uma cidade chamada Betsaida, indo para uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E essa história que nós estamos aqui lendo nessa noite, é uma história que acontece no meio do caminho, no meio de uma viagem. Sabe aquelas viagens gostosas que a gente faz e a gente fala de tudo? Chega um momento que às vezes o assunto se acaba e o que resta é cantar. Se é com filhos, o que resta é inventar brincadeiras até chegar ao seu destino e pedir a Deus que ele durma até o destino. Jesus está com seus discípulos caminhando. E nessa caminhada que ele faz, ele vai olhar para os seus discípulos e vai perguntar para eles: por favor, me diga uma coisa aqui. O que é, que os homens estão falando ao meu respeito? O que é que os homens estão dizendo sobre o Filho do Homem? O que dizem que eu sou? O interesse de Jesus, durante essa caminhada, é saber justamente o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, e os discípulos vão olhar para ele na caminhada, nessa viagem a Betsaida, dizendo: Jesus, olha, os discípulos, a multidão, o povo diz que o Senhor é João Batista. Jesus, tem um grupo que está dizendo que o Senhor é Elias. Outros estão dizendo que o Senhor se trata de um dos profetas. Aí Jesus, na caminhada, nessa viagem, ele vai perguntar de novo: tá bom, o que eles estão dizendo, legal, eu entendi. Mas eu quero saber o que vocês dizem ao meu respeito. Pedro toma a palavra nessa viagem e vai dizer para Jesus: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, Jesus. Nós devemos nos lembrar aqui, até o final dessa pregação, que todo esse episódio acontece em uma viagem, no meio de uma caminhada. Eles estão andando. Bom,
Depois de Jesus ouvir de seus discípulos a revelação do Pedro sobre que ele era o Filho de Deus, o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus vai iniciar uma conversa ácida. Sabe aquelas conversas ácidas, difíceis de ser digeridas? Bom, ele vai começar a falar sobre sua morte. Ele vai começar a dizer, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Bom, isso não soa bem para uma viagem. Isso não é bacana numa conversa. Isso não é bacana sair de um ponto a outro e ouvir esse tipo de história. Não é legal. Só que em meio a essa caminhada, Jesus faz esta observação e logo ele entra no verso 34, que aqui Marcos registra, apresentando uma realidade desafiadora. O verso 34 propõe uma realidade desafiadora. Vejamos, por favor, o verso 34, novamente. E desafiadora por quê? Então, somente a parte A do verso. Convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, veja, ele está viajando de um lugar, de Betsaida, para Cesareia de Filipe. No meio dessa viagem, ele está com seus discípulos. Me parece que ele agora chama os seus discípulos e as pessoas que estavam ao seu redor para fazer um convite específico, para desafiá-los ou trazê-los a uma realidade desafiadora. E aí ele vai dizer para os seus discípulos e para aqueles que estavam ao seu redor. O que ele vai dizer? Se alguém quer vir após mim. Se alguém quer vir após mim. Jesus está propondo a todos um caminho, uma vida. Uma vida que tem a base em seu próprio modelo, sua própria vida. Só que essa expressão, se alguém quer vir após mim, ela tem uma ampliação, ela recebe por nós uma ampliação, uma dimensão tão grande, porque logo após o início desse desafio, Jesus vai colocar 3 condições imperativas no que vem a seguir, e veja só, por favor, essas 3 condições. Se alguém quer vir após mim, quais são as condições? Quais são as condições que está na sua Bíblia aí? Vamos organizar aqui? Vamos organizar? Todos venham para mim, por favor. Vamos se concentrar 1 minutinho só, prometo que eu vou acabar rapidinho. Quanto mais vocês me ajudarem, mais rápido eu vou. Então, sabe, se motiva, dá glória, grita, pula, baba, eu vou rapidinho. Qual é a continuação do texto? Se alguém quiser vir após mim, três condições. 3 condições desafiadoras. 3 condições desafiadoras. Primeira condição: nega-te a ti mesmo. Nas palavras de Jesus, e no contexto dessa história que está acontecendo pelo caminho de Betsaida a Cesareia de Filipe,
ela tem um significado e uma condição poderosa, pesadíssima. Jesus está propondo aqui nesse momento que negar-se a si mesmo significa renunciar toda a ambição de poder, domínio e glória humana. Negar-se a si mesmo é permitir, é cooperar com o Espírito Santo, a fim de que Jesus seja soberano e reine soberanamente em nosso ego. Em nosso ego. Nega-te a ti mesmo significa retira o teu eu do centro, fazendo a vontade de Deus. Nega-te a ti mesmo, retira o teu eu, o teu ego do centro. A segunda condição de Jesus aqui é: tome a tua cruz. E meus irmãos, tomar a cruz significa literalmente optar em perder a vida. Optar em perder a vida significa compreender, sujeitar-se às consequências de uma decisão. Por que sujeitar-se às consequências de uma decisão? Porque Jesus está chamando a todos que estão ao seu redor, fazendo uma proposta, dizendo: se alguém que está ouvindo a minha voz aqui, se alguém quer vir após mim, aí vem as condições. Primeiro, nega-te a ti mesmo. Segundo, tome a sua cruz, ou seja, compreenda as consequências de sua decisão. Decidir traz consequências. E nesse caso, tomar a cruz é interessante porque as pessoas que estavam ouvindo essa mensagem, elas tinham a consciência que tomar a cruz significaria se tornar escravo diante do Império Romano. Tomar a cruz significava se tornar vítima de futuras perseguições. Tomar a cruz aqui significava assumir, sujeitar a perda de direitos sobre a vida. Tomar a cruz significava entrar por um caminho que não tem volta. Só que além de tudo isto, o que é mais relevante nesse texto, e o que traz mais significado para nós nessa noite, é que quando Jesus está convidando estes homens, mulheres, gente nova, gente velha, gente com pouca ou muita idade, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz, é que ele tinha em mente um fato: carregar a cruz diante da sociedade significava expor a sua condição. Ninguém carregava a cruz na surdina. Ninguém carregava a cruz nas vielas de Jerusalém. Ninguém carregava a cruz nos becos de Jerusalém ou na calada da noite. Carregar a cruz significava colocar um madeiro nos ombros e sair andando pelas cidades, nas praças públicas, e todos que estavam passando viam que aquele homem que estava carregando a cruz, o seu final era apenas um: era a morte. Quando Jesus convida estes homens, ele vai dizer a segunda condição desafiadora, é que carregar a cruz se trata de um ato público. Carregar a cruz não se trata
de um ato às escuras, é um ato público. Todos vão ver, todos vão enxergar, todos vão notar a sua escolha ou as consequências do que você fez. Quem carrega a cruz porque fez alguma coisa. Quem carrega a cruz é porque decidiu por algo. Era impossível carregar a cruz no silêncio. Isso me leva a pensar, então, sobre o significado do Evangelho para nós. Porque você que está aqui nessa noite, você respondeu sim para o convite de Jesus. Amém? Amém ou não? Amém. Você respondeu sim para o convite de Jesus. Você disse sim para o Evangelho. Você disse sim para Deus na sua vida. Você disse sim para o cristianismo. Você disse sim para a fé cristã. Você disse sim para o céu. Você disse sim para o Espírito Santo. Você disse sim para as promessas da Bíblia Sagrada. Você disse sim para o futuro eterno. Você disse sim para o sangue de Jesus. Você disse sim para a libertação. Você disse sim para a nova vida. Só que veja bem, dizer sim para Jesus Cristo significa tornar o meu sim um ato público. Significa tornar o meu sim um ato público. Amém, irmãos? É fazer da minha escolha uma ação pública. Jesus está próximo de nós nessa noite. A sua palavra está sendo lida. O seu Espírito está aqui entre nós, está em nós, habita em nós. E certamente Jesus está falando ao seu coração: se alguém quer vir após mim, negue-se. Tome a sua cruz. Me seguir significa um ato público. Me seguir significa um ato público. Todos vão ver. Todos vão enxergar. Por último, a última condição que Jesus apresenta é: se alguém quer vir após mim, negue, tome sua cruz e siga-me, segue-me. Após então Jesus falar todas essas coisas, ele vai dizer: gente, eu não vou deixar vocês sem direção. Eu sou o mapa da vida de vocês. A minha vida é justamente essa proposta de direção. Se vocês querem vir após mim, se vocês querem negar-se a si mesmos, se vocês querem carregar a cruz, então saibam de uma coisa: eu sou a direção. Sigam os meus passos. Onde eu pisar, vocês vão pisar. Onde eu entrar, vocês vão entrar. Aquilo que eu optar, vocês optem também. A forma com que eu levar a vida, levem vocês também. Esse é o convite de Jesus. Esse é o convite de Jesus para todos que se aproximam dele. Segui-lo, como diz Hernandes Dias Lopes, significa fazer o que ele faria. Amar o que e quem ele amaria. Aborrecer o que ele aborreceria. Seguir a Jesus significa aborrecer o que ele aborreceria.
Vocês lembram Jesus no templo? Todo mundo lá vendendo um monte de coisa, aquela festa toda, ó o pombo, ó o cabrito aqui, ó, quem quer ofertar, quem vai entrar no templo para ofertar, vendendo um monte de coisa. Ele chega batendo em tudo, quebrando tudo. É aborrecer o que ele aborreceria. É chegar para o homem ou a mulher que está fazendo coisas que não deveriam ser feitas e dizer: você está errado. Você está errado. Segui-lo é viver a vida na sua perspectiva, é confiar nele e obedecer o seu comando. Na sequência do texto que nós lemos, o assunto continua pesado, como é nessa noite. Logo quando vem essas leituras, a gente fica: Deus, hoje o culto não vai ser nada pentecostal. Certamente eu não vou sair daqui crendo na minha bênção, possivelmente não. Mas o assunto está tão pesado nessa conversa, nesse bate-papo, que Jesus faz essa proposta desafiadora, colocando algumas condições para essa proposta, que ele vai dizer no versículo 35, agora, após o seu convite, deixando claro que se tratava de uma ação sem volta. E no verso 35 ele vai dizer assim: olha, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, isso é legal, gente? Não seja hipócrita, não é? Não é. Não é legal. Perder a vida no século 21, no século do consumo, no século do eu, no século da autovalorização, isso não é legal. O Evangelho de Jesus hoje, dessa forma, não é legal. Mas o fato é que Jesus está falando aqui, não é com gente desconhecida dele. Ele está falando com seus discípulos, com gente que estava vendo o que ele estava fazendo, e agora ele vai colocar aqui uma condição para todo mundo que está ouvindo suas palavras. E acho que é isso que Deus está fazendo com você aqui nessa noite, te dando uma opção a respeito da sua vida prática e da sua vida religiosa. É impossível você salvar a sua vida, porque você vai perdê-la. Jesus está dizendo que aqueles que pensam no triunfo desta vida, aqueles que pensam no sucesso dessa vida, estão aprisionados pelos valores dessa vida. Jesus, ele está dizendo que quem quer segui-lo tem que perder a vida, seguindo os seus passos. No entanto que ele vai continuar no versículo 36, já que está difícil o pessoal entender uma linguagem mais objetiva, ele vai apresentar uma condição monetária. Ele vai quantificar agora todo esse esforço. E no verso 36 do texto que lemos, do capítulo 8, ele vai dizer assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há quem diga assim: Fernando, é claro que o dinheiro traz felicidade. De certa forma, o dinheiro traz muitas alegrias. Já pensou você ganhar uma semana de salário do Neymar?
Já pensou você ganhando uma semana de salário do Neymar, Rodrigo? Ih, passou um minuto, já ganhei R$1.000. Já pensou? Bom, Jesus vai colocar aqui para esses homens e mulheres: que proveito há de ganhar a vida, o mundo todo? Qual é o valor de se ganhar o mundo todo e perder a alma? Perder a alma. Jesus coloca às claras aqui, gente, que todo sucesso humano, todo esforço humano é insuficiente no que se refere à salvação. É insuficiente no que se refere à salvação. Você pode lutar o quanto você quiser. Você pode ajudar os pobres o quanto você quiser. Você pode dar dinheiro o quanto você quiser. Mas se você não seguir Jesus, não negando a si mesmo, tomando a sua cruz, dificilmente haverá reino de Deus na sua vida. Dificilmente haverá reino de Deus na sua vida. E nos parece aqui, meus irmãos, que Jesus, ele está abrindo uma realidade para os olhos, para aqueles que estão ouvindo esse texto, esse convite aqui nessa caminhada, e para nós também, porque ele, de certa forma, está dizendo: gente, ter não constrói o homem, muito menos garante a sua eternidade. Contudo, o ser é a verdadeira riqueza, principalmente quando ela está alinhada à vontade e os padrões do Cristo. Bom, as palavras de Jesus vão continuar dizendo de forma mais dura e densa. Vocês querem me seguir? Verso 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O convite que Jesus está fazendo, andando pelo caminho, é um convite acompanhado então de uma realidade desafiadora. Porque ele está dizendo: gente, tudo que vocês acreditam tem que ser público, tudo que vocês fazem tem que ter um sentido, é me seguir. Só que entenda uma coisa: se vocês não me seguem, se não, a fé de vocês não é pública, vocês estão aliançados a esta geração adúltera e pecadora. Qual a diferença do século 21, minha gente? A diferença é que nós não queremos ter uma fé pública. Nós até falamos que somos cristãos, nós até falamos que somos evangélicos, só que a gente vive muito pouco do evangelho. Nós somos crentes que não sabem perdoar, nós somos crentes que não sabem amar, nós somos crentes que não consideram os outros, somos crentes egoístas, somos crentes que não nos importamos com o outro, somos crentes que fazemos dessa palavra uma verdadeira piada. Ou não é? Somos crentes que reclamamos de culto, que achamos pesado a quantidade de culto, o tempo de culto. Se é muito, reclama. Se é pouco, reclama. Se tem muito de uma coisa, reclama. Se tem pouco da outra coisa, reclama. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. E, meus irmãos, é tão interessante que os discípulos que estão ouvindo essa fala toda de Jesus, eles estão
de certa forma, aceitando e aderindo à sua proposta. Só que quando nós olhamos um pouco mais à frente esse texto, nós vamos perceber que estes homens não entenderam nada do que Jesus falou. Não entenderam absolutamente nada do que Jesus falou. Eles estavam com Jesus, eles iam na igreja, frequentavam a sinagoga, frequentavam os templos, eles estavam nas reuniões de poder, eles ajudavam os pobres, eles ajudavam as pessoas. Até Judas era crente, gente. Judas era o crente que as pessoas mais confiavam. O próprio Cristo confiava no Judas. Era o tesoureiro. Era o homem do dinheiro, da grana. Judas era alguém crente. Só que ninguém entendeu, mesmo andando com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, durante aquele caminho, durante aquela viagem. Veja só o que acontece agora, no capítulo 9, vá até lá, no verso 33 a 35. Por que eu estou indo para o capítulo 9? Em relação ao capítulo 8, se passaram 6 dias. 6 dias. Nós estamos falando de uma viagem, de uma cidade para outra cidade. Chegaram nessa cidade, passou 6 dias, estão agora de novo conversando em uma outra viagem. Em uma outra viagem. Novamente eles estão pelo caminho. Veja agora qual é o papo do caminho. Preste atenção todos, por favor. Preste atenção todos. Verso 33 em diante. Tendo eles partido para Cafarnaum, eles estavam onde? Na viagem. Estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardavam em silêncio. Olha só o que eles estavam falando, gente, no caminho, na viagem. Eles guardavam em silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si quem era o maior. Na primeira viagem, Jesus está falando com eles: quer me seguir? Nega-te a ti mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Tal. Como é que você quer pagar o preço por sua alma? É impagável. Se você se aliançar com este mundo, com este século, você se torna um adúltero. Se você tiver uma amante na sua vida, você se torna um adúltero. Ei, calma lá. Aí eles estão agora 6 dias depois, novamente viajando. E aí eles chegam no destino, e Jesus vai perguntar: o que vocês tanto futricavam no caminho? É isso mais ou menos que estava acontecendo. É como se eles estivessem viajando, lá na van do Antônio Marcos, na Coinovan, no ônibus dos 12, e aí o grupinho se reuniu lá no fundão. Sabe aquele grupo do fundão? Que sempre dá problema, que é o tenso, é o complexo. Aí eles estavam lá no fundão. Apesar que na frente também tem, todo lugar tem gente assim. Estavam lá no fundão, conversando, perguntando um para o outro: quem é o maior? Pedro talvez: olha, será que você é o maior? Judas: ô João, você é amigão do cara, do mestre, né? Acho que você é o maior. Não. Acho que, quem é o maior?
Quem aqui entre nós é o maior? Olha a preocupação dos discípulos. Quem é o maior? Bom, a proposta desafiadora era: quem quiser vir após mim, negue-se. Negue-se. Tome sua cruz. Bom, no caminho agora de Cafarnaum, vai para o capítulo 10, por favor, versículo 35. Gente, poucos dias aconteceu tudo isso aqui, Renê. Pouquíssimos dias. Olha só o versículo 35 do capítulo 10. Os discípulos estavam agora indo para Cafarnaum. Então aconteceu algo esquisitíssimo aqui. Olha só o que uma mãe faz com 2 marmanjos. Então, se aproximando dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. O que lhes perguntou? Que queres que eu vos faça? Responderam: permite-nos que, na tua glória, nós nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua. Gente, esse povo não ouviu o que Jesus falou? Esse povo estava onde quando Jesus estava indo de Betsaida para Cesareia de Filipe? Eles estavam no culto pensando em outra coisa? Doidos para que acabasse logo o culto? Eles estavam assim, Samuel? Oh Deus, acaba logo, Jesus, essa viagem, que a gente chegue logo em Cesareia de Filipe, que a gente chegue logo em Cafarnaum, que a gente chegue logo no destino. Eles estavam pensando no quê? Primeira viagem, Jesus propõe condições para o discipulado. Segunda e terceira viagem, eles estão dizendo: quero ser maior. Quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o maior? Ah, Senhor, se a gente lá na sua glória, se o Senhor vê que a gente tem condições, que eu fique na tua direita e o meu irmão aqui fique na tua esquerda, porque a gente quer ser o bom da boca com você. A gente quer estar por cima com você. A gente quer ser grande como você. O que a gente está fazendo na igreja? O que a gente está fazendo na igreja? Que a gente escuta, e passa alguns dias, 6, 7 dias, uma semana. Quem é o maior? Eu posso sentar na direita ou na esquerda? Se for possível, eu prefiro a direita, porque essa parte do meu rosto é mais bonita. Se a foto, né, vier celestial, então vai pegar a minha parte direita, né? Parte esquerda, tal. O que a gente quer do evangelho, gente? O que a gente quer de Jesus? O que Jesus quer de você é que você tome sua cruz. O que Jesus quer de você é que você negue a si mesmo. O que Jesus quer de você é que você o siga. O que Jesus espera de você é que você o tenha como modelo e exemplo para todas as coisas. E não me venha falar que o que você está vivendo é reino de Deus, evangelho. Ah, Fernando, eu já vivi tanta coisa, e por que desistiu? Eu já vivi tanta coisa na minha vida também. Eu já sofri tanta coisa na minha vida também. Já perdi tanta coisa. Só eu e ela sabemos o que nós já perdemos. Só eu e ela sabemos a dimensão do nosso sofrimento. Mas a nossa angústia e a minha angústia diariamente é: Senhor, ajuda-me a te seguir. Eu quero me negar, Senhor. Eu quero carregar a cruz, Senhor. Isso tem sentido. Isso é vida.
Isso revela o poder de Deus entre os homens. Isso liberta. Isso transforma. Isso muda a maneira de pessoas enxergar a vida. Isso tira a gente das drogas. Isso faz com que a pessoa que está com vontade de se suicidar, ela pare com aquilo que estaria para fazer. Isso transforma casamentos. Isso tira a gente das ruas. Isso muda um sistema de crenças. Isso é poder. Isso aqui é poder de Deus. Isso aqui é poder de Deus. E eu não negocio a palavra de Deus. Meus irmãos, nós não negociamos a palavra de Deus. Nós não negociamos o Evangelho de Jesus. Depois de 2000 anos, Jesus continua dizendo para todos nós: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E me siga. E me siga.